Muito boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais um Despertar Consciente. Sejam todos bem-vindos aí a mais um encontro. Pessoal que já estiver ao vivo, como é que tá o áudio, imagem? Vamos aí para mais um encontro de hoje. Bom, hoje é um tema legal também. Vamos lá, por que que os padrões, por qual motivo os padrões se repetem? Então é um tema aí que eu venho falando já há algum tempo também. Ano passado disponibilizei algumas aulas sobre o tema e achei interessante trazer aqui para o Despertar de hoje também. E provavelmente esse assunto vai aparecer nos próximos também, tá? Porque, pelo que eu percebo, é uma das queixas da maioria das pessoas. Então, como eu sempre trago aqui para vocês conteúdos que sejam compatíveis com a realidade do dia a dia de vocês, né? Então eu busco sempre trazer temas corriqueiros, que são frequentes no dia a dia de cada um de vocês, e também aceito sugestões de tema, tá, pessoal? Despertar Consciente toda terça e quinta às 13 horas, eu estou aqui ao vivo trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, quem quiser mandar sugestão de assunto que gostaria que eu abordasse, é um prazer moldar esse conteúdo para vocês. Então fiquem à vontade de deixar no chat, no privado e enviarem os temas. Inclusive, um dos temas que me pediram para abordar sobre ciúmes e possessividade. Tá? Então esse despertar iria acontecer em algum dos encontros passados, tive algum imprevisto de última hora, não deu para fazer, fiquei de remarcar e já é o tema então do Despertar Consciente da próxima quinta-feira. Então eu vou estar abordando com vocês sobre ciúmes e possessividade, tá? Que foi um tema aí que vocês enviaram. Então fiquem à vontade em enviar mais sugestões, beleza? Bom, recadinho básico aqui antes de começar. Hoje, às 19 horas, eu vou estar dando início à nova turma do curso de HQI. Então quem quiser participar, ainda dá tempo. Quem estiver vendo a gravação, aí já não dá para participar mais, mas fica acompanhando as minhas postagens para ver quando vai ser a próxima data do curso, tá? Não tenho programado ainda quando terei a próxima data, mas aí quem quiser participar e tiver perdido essa turma e desejar participar da próxima, acompanhe minhas postagens, tá? Então hoje vou dar início à nova turma. No curso de HQI você vai aprender a montar um processo de autocura completo através da metodologia. Então você vai aprender a trabalhar os padrões mentais, emocionais, os fundamentos científicos e teóricos que embasam a metodologia, como trabalhar o período inconsciente, como montar um protocolo completo de autocura, fazer programações, além de aprender a fazer as eliminações também, tá? Porque o nosso foco é eliminar as informações que geraram os desequilíbrios no qual você deseja trabalhar. Por isso que a HQI é uma ferramenta de autocura e o diferencial dela é a proposta da eliminação. Na nossa visão, nós entendemos que todos os conflitos que você vivencia na sua realidade física, material, quer dizer que existem acúmulos de informações na sua consciência gerando esse desequilíbrio. Então a HQI ela vai trazer a proposta para você eliminar o que gerou o desequilíbrio. Então esse é o diferencial da metodologia, que pode ser integrada a qualquer outra técnica ou prática que você já está habituado. Tá? Então ela não contradiz nenhuma crença, religião ou técnica que você pratique. Muito pelo contrário, tá? Nós defendemos sempre a integração. Então no curso você vai aprender a eliminar os padrões mentais e emocionais que geraram esse desequilíbrio, vai aprender a fazer também programação, que tipo de trauma que gerou a realidade que você está trabalhando. Então existe um raciocínio muito específico da metodologia, onde de acordo com a sua queixa nós conseguimos saber que tipo de trauma que gerou. Então além de você aprender a aplicar a técnica, você também vai aprender a fazer essa pesquisa, esse rastreio. Tá? E claro que todo esse conteúdo, esse material agregado aos nossos bate-papos aqui toda terça e quinta vai agregar, vai te dar um leque maior de possibilidades para você mudar a sua realidade. Tá? Então se você fez aqueles votos de final de ano de mudar, fazer um 2025 diferente, né? Então está aqui uma oportunidade para vocês, ok? Quem já conhece, quem já é meu aluno, tá? Esses conteúdos que eu trago aqui toda terça e quinta também vai facilitando para vocês colocarem em prática a ferramenta também de uma forma mais direta e objetiva, né? Sabendo como que
é a correria do dia a dia, né? E os problemas que vêm se arrastando há anos. Então existe uma necessidade do ser humano cada vez maior de resolver as questões com mais praticidade e rapidez. Então por isso que eu estou aqui batendo esse papo com vocês aqui toda terça e quinta, né, trazendo uma contribuição e buscando trazer conteúdo de relevância para facilitar a jornada e o caminho de vocês, né? Então tudo caminha para o amor e para o crescimento, né? Então tudo é crescimento. Você pode aprender pela dor ou pelo rigor, né? Então a proposta de estarmos aqui trazendo autoconhecimento é para que o caminho do aprendizado seja mais leve. Não necessariamente precisamos sofrer e apanhar tanto para poder aprender, né? Então terapia e autoconhecimento são ferramentas maravilhosas para quem busca seguir um caminho mais leve. Então por isso que eu estou aqui batendo esse papo com vocês, e gratidão a todos aí que estão sempre prestigiando aí os meus encontros. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Então vamos lá para o conteúdo de hoje, né? Vamos falar aqui sobre por que os padrões se repetem. Vamos entender por que esses padrões vão se repetindo. Bom, o ponto principal aqui alguns conceitos que eu já trouxe nos Despertar Consciente anterior. Henrique, eu preciso assistir o anterior para ver esse? Não, eu busco sempre trazer novamente os assuntos, né, por um outro ângulo, para que essa compreensão fique mais leve para vocês. Claro que quem já assistiu vai fazer um melhor uso do conteúdo de hoje. Quem não assistiu ainda pode continuar aqui comigo, que eu vou trazer de uma forma bem tranquila aqui para vocês conseguirem acompanhar, ok? Tá, então, que conceitos são esses? Primeiro ponto é entender que a nossa consciência cria a nossa realidade, seja consciente ou inconsciente. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar pela natureza das nossas escolhas. E as nossas escolhas são embasadas por mecanismos internos de razão e de emoção. É como se fossem dois arquivos que nós tivéssemos na nossa consciência, que vão armazenando o que foi gerado das experiências passadas. Então, se a sua mãe esqueceu de te buscar na escola, você ficou com carência, rejeição e abandono, esse sentimento fica armazenado lá na pastinha emocional. Se você acredita que relacionamento nenhum presta por causa dos conflitos que seus pais tinham na sua infância, ou que você ouviu isso da tia, do avô, da professora na escola, seja de quem foi, você passou a acreditar nisso, esse registro fica na sua consciência. A raiva do irmão que pegava suas coisas sem te pedir emprestado, né? A tristeza quando o pai xingava, a inferioridade quando tirava uma nota ruim na escola, a frustração quando ganhava um conjuntinho de moletom, quando esperava ganhar uma bicicleta no Natal. Então todos esses sentimentos vão ficando arquivados na sua consciência. Essas informações vão modelando as suas personalidades. Algumas vão se manifestar ao longo da experiência, outras vão ser reprimidas. Essas reprimidas o que eu trago aqui no meu trabalho como as sombras psicológicas. Tá? Então, as sombras psicológicas é a personalidade não se manifestada. Então, trazendo alguns conceitos aqui para vocês compreenderem os bastidores da nossa consciência. E por que é importante compreender tudo isso? Porque tudo isso vai fazer parte dos padrões que vão se iniciando. Uma frase que eu gosto muito de trazer nos meus encontros aqui, vocês já devem estar até decorando de tanto que eu falo ela, é que toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Um dilema é quando você vivencia um fato, vamos lá, quando você vivencia um fato, ou ele te informa, ou ele te traumatiza. Ele te informa quando você aprende com ele. Então você vivencia uma situação, você extrai um aprendizado dessa situação. Então esse fato está te informando. Se você cai em algum dilema, tá? Seja qual for o fato que você vivenciou, nasceu um problema. Porque aí esse fato não está te informando, está te traumatizando. Uma analogia que eu gosto de utilizar, por exemplo, vamos usar a própria inteligência artificial. Se você pega um aparelho eletrônico hoje, né, tecnológico, e você agrega informação nele, aonde ele vai pôr essa informação em uso, ela está aumentando a complexibilidade dela. Ela está aprendendo, está crescendo e se desenvolvendo. Agora, se você só armazena arquivos nesse aparelho, aonde ele não vai ser utilizado, está o que? Sobrecarregando o sistema. Então, em vez dele crescer, ele tende a apresentar algum defeito. Isso acontece com nós seres humanos, que somos máquinas biológicas.
Então, quando você vivencia uma situação e você está aprendendo, evoluindo e crescendo com ela, ela está te informando. Agora, se essa informação está te traumatizando, se essa informação está apenas sobrecarregando o seu sistema e ela não está sendo utilizada, vai gerar então uma sobrecarga no sistema. E como que é essa sobrecarga no nosso sistema? Vai começar a apresentar defeito. Se um aparelho começa a travar, esquentar, o processamento fica lento, no ser humano o que acontece nisso na prática? Doenças, somatização, problemas corriqueiros no dia a dia. E quando esses problemas são reforçados, os padrões são iniciados. Tá? Como que se reforça um padrão? Da mesma forma que se quebra um, fazendo escolhas diferentes. Quando você faz uma escolha diferente, você cria uma nova ramificação da sua realidade. Quando você faz as mesmas escolhas, você está reforçando o padrão no qual você acabou de vivenciar. É como se o seu ponteiro fosse dar uma volta, então você tem uma situação onde é colocado em xeque, você é exigido uma escolha. E nesse momento você faz a escolha X. Então você vai vivenciar o desdobramento dela até que você seja colocado em xeque para fazer uma nova escolha. Se você faz uma escolha diferente, você começa a dar uma outra volta e assim vai o caminho da vida. Agora, se nesse momento você faz a mesma escolha, você volta e dá mais uma volta no ponteiro, é exigido de novo, dá outra volta e fica preso em um ciclo vicioso. Por isso que outra frase que eu trago bastante dos meus encontros é: escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Então por que eu trouxe toda essa linha de alguns conceitos básicos? Porque um padrão, quando você faz a escolha, da mesma forma que você fazendo uma escolha diferente, você quebra esse padrão, esse condicionamento e muda a sua realidade, se você reafirma ele fazendo as mesmas escolhas, você repete. E se as escolhas são embasadas nesses padrões mentais e emocionais, e esses padrões mentais e emocionais estão cheios de informações condizentes com a escolha anterior, a probabilidade de você repetir a mesma escolha é enorme. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um condicionamento em sabotar os relacionamentos dela. São vários motivos, tá? Eu estou trazendo um exemplo superficial só para ilustrar. Por isso que eu sempre gosto de fixar aqui também. Não se apeguem aos exemplos que eu estou trazendo, tá? São ilustrativos, porque pode ser uma vírgula na sua história que pode mudar o rumo ou o que você vivenciou. Por que eu gosto de fixar isso? Porque eu trago exemplos ilustrativos. Se você se apega ao que eu trouxe, pode que não seja o seu caso. E se você apegar, você vai ficar procurando solução onde não perdeu. Na maioria das vezes, os exemplos até acabam batendo, porque eu sempre trago aqueles que são mitos principais. Então, são padrões recorrentes. Então, por isso que muitos vocês podem até se identificar com os exemplos que eu trago. Mas eu sempre trago aqui. Reflitam primeiro para ver se realmente faz sentido para vocês não se apegarem a um exemplo que não condiz com a sua realidade. Ok? Para ser mais preciso, preciso entender a sua história. Tá? Quem quiser fazer uma análise mais profunda, tem a opção do atendimento individual também. Vocês podem entrar em contato comigo ou interagir comigo aqui, trazendo exemplos, questões práticas para serem elaboradas, que nós vamos fazendo essa análise aqui juntos. Eu consigo ser um pouco mais preciso e encaixar dentro da sua realidade. Inclusive, aproveitando e dando um gancho aqui, eu vou abrir um quadro no Despertar Consciente de trazer alguém ao vivo para interagirmos, que é uma forma de eu estar mais próximo ainda de vocês. Então, se alguém quer participar comigo ao vivo e trazer algumas questões para fazermos alguma análise aqui, interagir, tirar suas dúvidas, suas perguntas, fiquem à vontade, estou aberto aqui. É só me chamar no privado. Toda terça e quinta eu já separei esse horário para bater esse papo aqui com vocês também. Então eu encaixo algum encontro onde a gente vai conseguir interagir ao vivo. Aí eu vou conseguir ser ainda mais preciso, porque quando eu trago um conteúdo, ele está muito claro aqui na minha cabeça. Né? Então por isso que eu sempre estimulo vocês a interagirem, que assim eu consigo trazer sobre medida para vocês. Então essa é uma dinâmica que eu já gostaria de fazer já tem um tempo. Se vocês acharem válido, então podem entrar em contato comigo, que vai ser um prazer ter você aqui ao vivo, dividir na tela comigo e interagirmos juntos, aonde podemos fazer alguma análise. Eu vou estar à sua disposição e tirando suas dúvidas e perguntas, ok? Então,
é uma oportunidade de interagirmos melhor, e eu tenho certeza que vai surgir muita coisa bacana desse bate-papo, ok? Bom, então, voltando na nossa linha de raciocínio. Então, da mesma forma que as escolhas podem interromper e iniciar um padrão, é importante entendermos o que está por trás dessas escolhas. Então, trazer um exemplo. Vamos supor que a pessoa está condicionada a sabotar os relacionamentos dela vamos trazer um exemplo aqui, vou trazer o exemplo de quinta-feira, né? Ciúme e possessividade. Vamos supor que ela já caiu num ciclo vicioso, onde que os 5 relacionamentos dela anteriormente foram interrompidos, porque a pessoa era muito ciumenta e acabou não dando certos relacionamentos. Já criou um padrão. Então, toda vez ela tinha estímulos e ela fazia escolhas que gerava ciúme, que gerava briga, atrito, consequentemente essas brigas vão se desgastando até chegar a um término no relacionamento, caiu num padrão. Então deu uma volta, ciúme, fez a escolha, agiu com ciúme, briga, conflito, terminou o relacionamento. Deu uma volta no ponteiro. Daí a pouco, outro relacionamento, ou até com a própria pessoa mesmo. Outra situação onde vivencia o gatilho do ciúme, ali ela tem a escolha, a possibilidade de escolha diferente. Se ela faz a mesma escolha, a probabilidade de vivenciar os mesmos conflitos é a mesma. Então, assim, os ciclos vão se repetindo. Então, qual que é o ponto importante? Fazer a escolha diferente. Tá, mas como que faz uma escolha diferente, sendo que os impulsos são os mesmos? Por isso, os nossos bate-papo aqui toda terça e quinta e todo o conteúdo que eu busco disponibilizar. Porque quando você começa a compreender o que está por trás da natureza das suas escolhas, você vai saber o que te impulsiona a fazer essa escolha e, consequentemente, vivenciar aquela realidade. Então, nesse exemplo de uma pessoa que sempre faz a escolha embasada no ciúme, dos sentimentos principais por trás dessa escolha são vários. Eu vou falar com profundidade essas causas aqui no Despertar de quinta-feira, mas vamos trazer um deles aqui principal: inferioridade. Então a inferioridade, por sua vez, gera um movimento onde tem apego, tem dependência e uma necessidade de controlar as atitudes do outro, talvez por medo de perder. Então, alguns sentimentos principais aqui. Então, se a pessoa já sabe que a escolha dela é embasada nesse sentimento, então ela vai buscar refletir até onde essa escolha tem um fundamento de verdade, aonde ela é necessária, ou até onde só é um movimento para suprir uma lacuna emocional não preenchida. Uma vez sabendo disso, primeiro que já coloca ela em condições de agir diferente, não agir pela emoção. Algumas situações vai ser fácil, onde a pessoa apenas com o entendimento ela consegue agir diferente. Outra, talvez ela vai precisar de uma ajuda, porque se esse sentimento vier de um trauma muito forte, onde está acima da capacidade dela de fazer escolhas, é onde o trauma é maior do que o dom do livre-arbítrio. Nesse caso, é importante ela trabalhar o passado e ajustar essas lacunas não preenchidas. A forma no qual eu trabalho e indico é terapia, e a terapia no qual eu trabalho, indico e utilizo, HQI. Então, nesse exemplo, existem outras formas de você fazer esse trabalho interno. Então, eu vou falar com a da HQI, que é onde eu tenho a propriedade, que é a que eu trabalho com ela, né, no meu dia a dia, e é a que eu indico. Se você já tem uma outra forma de trabalhar, você pode usar o que você já está habituado para direcionar nesse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Quem não tem, fica o convite aí para conhecer a HQI. Na HQI, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, então, traumas históricos onde houve inferioridade, carência, rejeição, apego, as dependência, o medo de perder, a possível consequência, históricos do passado onde houveram esses movimentos, talvez histórico com traições, com abandono, com rejeição, sensação de ser trocado. E traição não necessariamente de relacionamentos, pode ser traição do pai, da mãe, dos irmãos, de amizades. Tudo isso vai gerando o mesmo padrão, vai mudando, por isso que vai virando um padrão, né? Essa lacuna fica não preenchida e ela vai sendo projetada em outras áreas. Então lembra que eu falei no início do nosso encontro? Nasce um dilema, nasce um problema. Então vamos supor que essa pessoa se sentiu traída pelos pais. Essa lacuna não preenchida se virou um dilema, é como se o seu inconsciente ficasse mandando um alerta. Ó, tem um trauma aqui de sensação de ser traída aqui que não foi resolvido. A pessoa normalmente, como ela não tem acesso a essas informações de berço, então, ainda bem que a gente está mudando, né? Nós estamos numa época maravilhosa onde estamos tendo acesso às informações onde isso pode ser já resolvido já nessa geração.
mas quem vem de gerações anteriores, a gente não aprendeu isso na escola. Então, como que a gente aprendeu a lidar com a dor de um trauma, de um sofrimento ou de uma situação? Buscando distrações ou jogando concreto em cima, né? O que vira uma repressão, as sombras psicológicas. Então, vamos supor que a pessoa, lá na infância, se sentiu traída pelos pais. Essa sensação de ser traída virou uma lacuna, um dilema não resolvido, começa a doer. O que ela faz? Deixa eu procurar uma distração aqui, deixa eu jogar concreto nisso, né? Porque a forma, isso eu estou falando não criticando, tá, pessoal? Não julgando, porque é assim que nós aprendemos, tá? E esse cálculo é do inconsciente, não é a pessoa fala assim, deixa eu jogar concreto numa dor aqui para me sofrer daqui a alguns anos lá na frente. Não é isso, tá? Então é uma forma que o ser humano encontra, até porque os nossos mecanismos internos, eles funcionam como se fosse duas chavinhas, ou de luta ou de fuga. Então, ou luta, ou busca por prazer, ou fuga da dor, tá? Então, um dos mecanismos de fuga da dor é jogar concreto em cima, tá? Buscar ocupações, prazeres, movimentos secundários. Então, isso é natural e normal, tá? O que normal, assim, no sentido de mecanismo de funcionamento, tá? Porque também não é importante entender para não normalizar um problema, ok? Então, foi a forma como que nós aprendemos ao longo da experiência. Então, se ela joga concreto nisso, fica lá uma lacuna reprimida, e aí o inconsciente vai mandar uma mensagem, assim, tem alguma coisa aqui não resolvida, tá? Tem uma sensação de ser traída aqui. Como esse movimento vai sendo concretado, vai sendo jogado para escanteio. Qual que é a forma do inconsciente mostrar que existe uma questão não resolvida? Nas projeções. Então é onde a pessoa ela passa a interpretar os eventos externos com base no conteúdo que ela tem internamente. Então, se ela tem um histórico de sensação de abandono, de sensação de ser rejeitada, de sensação de ser traída, assim ela vai avaliar os outros relacionamentos que ela vivenciar. Então, quando ela começar a se relacionar na escolinha com os amigos, qualquer situação que fugir da curva ali, ela vai interpretar como uma sensação de ser traída e vai se sentir traída pelos coleguinhas. E aí ela vai falar assim, poxa vida, nossa, de novo eu fui traída, já senti traição lá atrás pelos pais, agora pelos coleguinhas. Aí muda de escola, agora já tem duas abas não resolvidas, a traição dos pais e a traição dos coleguinhas. Vai para um outro meio de socialização. Então agora, se um evento não resolvido já ou atraiu esse ou interpretou esse como traição, agora tem dois, vai reforçar esse condicionamento. A probabilidade dela ou atrair uma nova traição aqui, ou interpretar qualquer outro evento como traição é maior. E assim vai nascendo os padrões. E ela vai continuar fazendo escolha, e cada vez que ela vivencia, dá uma volta nesse ponteiro, mais ela está reforçando esse condicionamento, mais fácil, maior a probabilidade ela vai ter de vivenciar de novo esse conflito para ter, é como se cada problema desse, cada volta no ponteiro fosse um sinal de alerta falando, não, agora tem 50 lacunas não preenchidas aqui nesse tema, e aí, vamos resolver? Aí a pessoa não resolve, faz a mesma escolha, volta tudo de novo, e assim vai os condicionamentos. Então o padrão, ele serve para te mostrar que existe algo não resolvido. Tá? A não ser que seja um padrão que você goste de vivenciar, porque existem padrões positivos, existem padrões negativos. Tá? O padrão positivo que não te desequilibra, você mantém. Tá? Aquele padrão que você vê que está te limitando, te trazendo dor e sofrimento, caso deseje resolvê-lo, a oportunidade é analisando a repetição dele. E tem assim, né? É uma via de mão dupla. Da mesma forma que dá um certo trabalho conforme você vai reforçando e fazendo as mesmas escolhas, mas de certa forma fica para o outro lado, é mais fácil você identificar. Porque é só você olhar para trás na sua história, colocar todos os eventos que você vivenciou, você vai montar através de uma estatística o seu padrão. Vai ser fácil de você identificar. Você já sabe aonde você errou, o que você está traindo, o sentimento que já dá, e te possibilita até, de certa forma, ver o futuro. Porque o universo ele é probabilístico. Então existem situações mais prováveis e situações menos prováveis de você vivenciar. Então, se você viu que você vivenciou 18 situações, fez 18 vezes a mesma escolha e vivenciou 18 vezes o mesmo resultado, se você vê que você já está seguindo o mesmo mito, a mesma historinha, você já sabe que se você vivenciar essa realidade, o próximo movimento vai ser bem parecido com o que você vivenciou antes. Caso seja uma realidade que você não deseje vivenciar,
É só fazer uma escolha diferente. Eu falo é só fazer uma escolha diferente, mas eu sei que não é só fazer uma escolha diferente. Tá? Então, assim, teoricamente, né, é simples. É só fazer mesmo uma escolha diferente. Fez uma escolha diferente, você quebrou um padrão. Na prática se torna difícil porque existe um envolvimento mental, emocional, um sofrimento, escolhas difíceis de fazer, revive toda a dor do passado. Por isso, o fácil, o simples passa a ser difícil. Tá? Então, por isso que fulano está falando que é só fazer tal coisa, né? Mas assim, é só porque por um ponto de vista, sim, realmente é muito simples e na prática acaba sendo difícil por causa desse todo esse envolvimento. Por isso que autoconhecimento e terapia são ferramentas para facilitar todo esse processo. Autoconhecimento porque se você entende as regras do meio no qual você está inserido, você já sabe até o que fazer. Porque muita gente está buscando solução, mas nem sabe aonde está o problema e nem sabe muito menos o que fazer. Então, o autoconhecimento te coloca em condições de você direcionar todo o seu esforço e sua energia aonde realmente está a causa dos problemas. E a terapia é a ferramenta que você vai utilizar para desassociar mental e emocionalmente desses eventos. Ok? Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Tá? É o atalho para você mudar a sua realidade, fazer escolhas diferentes e conscientes, ok? Bom, então esse é o recadinho de hoje, tá? Nos vemos então na próxima quinta-feira, onde eu vou falar então sobre ciúmes e possessividade. Então, se você está gostando desse nosso tema aqui, venha participar comigo na próxima quinta-feira. Se gostou, deixa aquele joia, deixa aquele coraçãozinho aí na gravação, isso ajuda muito a divulgação do meu trabalho, compartilha aí com os amigos, familiares que gostam desse assunto, gostam desse tema, tá? Ou que já está saturado dos problemas, quer interromper os padrões e talvez essa mensagem possa fazer algum diferencial na vida delas, tá? Então, agradeço aí quem puder compartilhar, dar esse coraçãozinho, fazer um comentário e fico reforçando aqui o convite para você, tá? Se você quer participar comigo ao vivo aqui, me chama no privado, que vai ser um prazer ter você no próximo Despertar aí Consciente. A gente pode interagir aqui ao vivo, então você pode trazer suas questões para a gente bater um papo aqui, tá? Claro que o que puder ser aberto, né, que vai ficar disponível esse encontro aqui para os colegas assistirem também. Tá? Então é uma forma da gente interagir e eu conseguir ser mais preciso com as orientações. E quem quiser fazer o curso de HQI, a turma nova começa hoje. Quem estiver assistindo antes da turma começar, dá tempo de você participar, só entrar em contato comigo ou com a minha equipe. E se já tiver passado, estiver vendo a gravação depois, acompanhe minhas postagens aí para saber quando tem a próxima turma. Beleza? Pessoal, gratidão, um abraço para vocês aqui e até quinta-feira às 13 horas para o próximo Despertar Consciente. Até lá!